Estas são as 3 proteções mais comuns que você vai encontrar em uma instalação elétrica. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós temos um DR, que as pessoas também chamam de IDR, um disjuntor, que é o mais comum de todos, e um DPS. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Proteção, proteção, proteção. De acordo com a NBR 5410, uma instalação bem feita precisa ter proteções. Proteção para circuitos, proteção para vida, pessoas e animais de estimação, proteção para a instalação elétrica em geral, desde o fio da Enel até os fios que alimentam o seu padrão elétrico e sua instalação. Essa eu falei, a mais comum, se trata de um disjuntor bipolar da curva C de cebola, né? Olha aqui, ó, 50 amperes. Então a maioria das casas que não tem nem DR nem DPS, você vai ver muitos desses disjuntores. Seja ele bipolar igual esse, seja ele monopolar. O que é um disjuntor monopolar? Deixa eu demonstrar aqui, ó. É esse disjuntor que só entra um fio. Tá vendo aqui? Só tem cavidade para entrar e sair um fio. O bipolar, como nós podemos ver aqui, ó, tem 2 cavidades para entrar e sair 2 fios. Entrar e saírem 2 fios. Esse disjuntor aqui, se nós olharmos aqui para as informações de face dele, né? Curva C, 50 amperes, 400 volts. Essa cobrinha na frente significa que é alternada. A frequência aí, ó, 50 e 60 Hz. E a ABNT NBR NM 60898. 4.000 amperes, que é esse valor aqui embaixo, né? Que é o máximo que ele suporta sem se danificar. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, dê o seu joinha, nos mande sugestões, faça comentários e compartilhe em suas redes sociais. Quando o YouTube percebe que há esta comunicação entre o canal e os participantes, o YouTube começa a divulgar o canal ou vídeo para mais pessoas. Então essa é a proteção mais comum que você vai ver em uma casa, né? Uma casa, instalação simples, casa pequena. Não que não seja obrigado ter DR ou DPS, é que muitas pessoas, por ser caro, tanto esse equipamento quanto esse, e por desconhecer a norma, simplesmente põe desse aqui, e muitas pessoas põem marcas duvidosas, né? Marcas sem origens, marcas baratas de disjuntores. Aqui nós temos o DR. O que é o DR, né? Esse equipamento ou componente, ele tem por principal função, de uma maneira simples e objetiva, proteger a vida, né? De quem? Vida de quem vai proteger? De pessoas e animais de estimação daquele ambiente, daquela instalação. Quando esse equipamento ele é bem instalado na sua residência, ele com 30 mA a maior, ele vai desarmar automaticamente. Mas o que é isso, Davi? Como assim? Vamos, para ficar uma maneira simples, a corrente que vai passar dentro dele
vamos dizer que 20 amperes, vou chutar um valor de 20 amperes. Esse equipamento ele fica monitorando essa corrente. Ele é ligado, dependendo da configuração, em fase e em neutro, e ele fica monitorando. Então, tem 20 amperes aqui na fase e está passando 20 amperes no neutro. De repente, por alguma razão, nós podemos chamar isso de fuga de corrente ou perda de corrente, o equipamento ele percebe que algo em torno de 30 mA a maior sumiu dessa soma. Se eu tenho aqui 20 amperes, 20 amperes, então, de repente, sumiu 30 mA dessa soma. O que ele faz? Automaticamente ele abre o circuito. Por entender que se houve essa perda, se sumiu essa corrente, alguém em um ponto do circuito está sendo eletrocutado, está sofrendo um choque elétrico. Tem muita gente que fala que é a partir de 30 mA ou maior que 30 mA, não está errado. Eu já falo que é de 30 mA a maior, tá? O equipamento foi programado, tá vendo aqui, ó, 0,3 mA. Então esse equipamento aqui, a partir de 0,30 mA, ele vai desarmar para que aquelas pessoas ou aquele animal que está lá na ponta do circuito não seja eletrocutado. Ele para o circuito ou a instalação inteira. Isso depende. A norma obriga a colocar para proteger a área úmida. O que é a área úmida? Vamos usar aí como exemplo, para ficar fácil, chuveiro, banheira, o quintal, a lavanderia. Então a norma ela diz que você precisa ter ali. Mas tem gente que por precaução maior coloca esse para proteger a casa inteira. Tem benefícios e malefícios que eu vou falar em outro vídeo no futuro, quando nós fazemos isso. Desse outro lado aqui nós temos o tal do DPS. O que esse cara faz na instalação? Eu já falei que esse protege a vida, eu já falei que esse protege o circuito. E esse cara faz o que? Ele vai ficar lá de enfeite? Eu gostaria de deixar claro, antes de explicar para que serve esse rapaz, que hoje em dia nós temos equipamentos ou componentes mais modernos, tá? Eu estou usando esses aqui como referência, mas você pode estar vendo aqui um componente bem mais antigo do que o que tem hoje no mercado. Esse cara aqui, ó, ele fica protegendo a rede elétrica, a instalação elétrica, contra descargas atmosféricas. Ele fica atento contra descarga atmosférica. Caso uma descarga atmosférica caia na rede, esse aparelho aqui ele vai também desativar o sistema. Tá? Para que ele vai desativar o sistema? Simplesmente para não queimar os equipamentos na sua instalação. A explicação que eu dou aqui nos meus canais é uma explicação básica. Eu geralmente peço a todos os participantes que ninguém melhor do que o fabricante desses componentes para te dar uma explicação mais plausível, com mais conteúdo e com mais precisão. De repente eu usei um termo diferente aqui, que pode confundir a sua cabeça. Então você vai no site do fabricante do equipamento que você ficou com dúvida e lá você pode ter certeza que vai ter informações bem mais abrangentes, esclarecedoras do que aqui eu tento passar aqui em apenas 8 minutos. Esse era o principal objetivo desse vídeo: proteção da vida de pessoas e animais de estimação, proteção de circuito, proteção da instalação elétrica e rede de entrada da própria concessionária, Enel, né? Se cai um raio lá em cima e tende a entrar para a sua casa, se o seu sistema de aterramento estiver bem feito e tiver esse equipamento ligado, ele vai desligar tudo, evitando com isso de queimar os seus equipamentos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.